Olá, seja bem-vindo aí a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar o que é óleo essencial. Sei que pode parecer muito básico para você, é, provavelmente todo mundo que já está aqui nesse curso já sabe o que é óleo essencial, mas eu sugiro que você assista porque eu tenho certeza que vai ter um pouco mais de informação sobre só a definição do óleo essencial, né? A gente vai falar aqui um pouquinho dele, como é que é, de onde ele vem. Vamos seguir que vai ser bem legal. O óleo essencial ele é a principal ferramenta da aromaterapia, né? Não é a única, mas é a principal, né? A gente também tem os óleos vegetais e tem outros produtos e técnicas e bases que a gente usa na aromaterapia, mas os óleos essenciais certamente são o centro de tudo, né? É nele que é baseada toda a técnica de uso da aromaterapia. Ele é como se fosse a nossa ferramenta mais importante, é como se fosse o alicate de um mecânico. Mas no final das contas, se você for contratar um mecânico, o que é melhor? É um bom mecânico ou um bom alicate? Né? Então, é claro que se você juntar as duas coisas, é o melhor dos mundos, né? E é isso que a gente tenta fazer. Mas o que é importante para você é você ser um bom aromaterapeuta, é você conhecer a técnica, é conhecer o uso. E assim, claro, usar óleos essenciais de qualidade, mas mais importante do que a marca A ou a marca B é você saber o que fazer com eles. Né? E para que esses óleos servem nas plantas? Né? Porque esses óleos vêm de plantas. E para que a planta usa? Ela usa isso para proteção dela mesma contra predadores, para atração de polinizadores, e ela usa para se adaptar ao ambiente em que ela vive. Os óleos essenciais eles são uma substância aromática encontrada em glândulas especializadas de algumas plantas. Nem todas as plantas têm óleos essenciais. E algumas têm mais, outras têm menos. Algumas têm várias partes, outras só em uma parte específica. E a gente vai ver isso aí durante essa aula. Como é que a gente definiria assim, o óleo essencial? Né? Eu posso definir aqui como óleo essencial é um líquido hidrófobo, natural e volátil que contém componentes químicos das plantas de onde eles foram extraídos. Né? Uma definição assim bonita, chique, mas um pouquinho complicada. Né? Eu vou explicar o que é hidrófobo, que é não se mistura com a água, né? Assim como qualquer outro óleo. Se você pegar, por exemplo, um azeite, um óleo de cozinha que você tem aí, botar num copo d'água, você vai ver que eles não se misturam e o óleo vai ficar aqui em cima da água. E com óleo essencial acontece a mesma coisa. É importante a gente saber essa propriedade dele, porque em algumas aplicações você vai ver mistura com água, ele não mistura, não adianta. O óleo, a gotinha de óleo, ela nunca vai ficar misturada com água sozinha, sem ter um outro componente. Uma outra definição que você pode usar aqui é os óleos essenciais são substâncias aromáticas encontradas em células e glândulas especializadas de algumas plantas, como eu já tinha falado. O que mais a gente pode dizer deles? Hoje existem mais ou menos 400 óleos essenciais catalogados. É claro que nem todos a gente tem pesquisas suficientes para conhecer os efeitos dele. Eles ainda não passaram por tantas pesquisas. Alguns ainda são muito raros, difíceis de obter. No final das contas, eu diria que você vai ter uns 60, 80 óleos que você vai usar durante a sua vida. Apesar da gente ter mais de 400 aí catalogados. Em geral, os óleos são bem seguros de serem utilizados. Nenhum óleo essencial é classificado como altamente tóxico por essas entidades, né, que fazem esse controle de substâncias. Porém, essa classificação ela é uma classificação geral, né, e compara os óleos essenciais aí com substâncias como mercúrio, chumbo, solventes, né? E perto disso, realmente, os óleos essenciais são muito seguros. Né? O óleo essencial mais tóxico conhecido é o de boldo, que ele tem um risco de classificação de toxicidade moderado. E é um óleo que você não vai encontrar, e mesmo que você encontrar, você não deve utilizar. Essa classificação, ela diz se o óleo é mais tóxico ou menos, ela diz se o óleo pode provocar morte, danos severos à saúde, pela inalação, ingestão ou coisas desse tipo. Né? Mas, em geral, esses óleos são todos muito seguros de ser utilizados. Eles só não são seguros se você exagerar. Né? Qualquer óleo essencial, por mais seguro que ele possa ser classificado
ou indicado de uso, por exemplo, um óleo de lavanda, que é talvez o mais seguro de se usar. Se você ingerir em alta quantidade, ele pode sim ser tóxico e pode fazer mal e bastante mal à sua saúde, né? Então, se a gente não usar corretamente, qualquer coisa pode fazer mal. Até se você beber água demais, você pode passar mal. Então, tudo tem que ser feito de forma moderada, da forma correta, para que a gente não tenha nenhum problema. E se a gente fizer isso, os óleos essenciais, em geral, não oferecem praticamente nenhum risco. Eles são voláteis e nem todos têm aromas agradáveis, né? Voláteis, eu já falei, os voláteis são aqueles que eles evaporam facilmente, né? E é por isso que você abre uma tampinha de óleo essencial e você já sente o aroma rapidamente, porque ele já está evaporando, né? Se você pegar um frasquinho de óleo essencial, deixar em cima da sua mesa aí por 2, 3 meses, você vai ver que aqueles 10 ml ali somem para o ambiente bem rápido, né? Isso é uma característica dos óleos. Alguns são mais voláteis, outros são menos, a gente vai aprender, dependendo da sua composição química aí. Mas, em geral, todos são voláteis, né? É por isso que a gente usa eles muito com aroma. E da onde que vêm esses óleos essenciais, né? Eles são tirados das plantas, né? E eles podem vir das folhas, dos galhos, podem vir da fruta, podem vir das flores, do tronco ou da casca do tronco e também das raízes. Cada óleo essencial pode sair de um ou outro lugar e ele pode ser extraído por vários métodos de extração que a gente também vai estudar aqui no curso, porque é importante. O que eu posso dizer aqui é que cada parte da planta gera um tipo de óleo essencial, né? Se eu tenho um óleo essencial que eu tirei da flor, é diferente do óleo essencial que eu tiro da folha ou do fruto, né? Eu posso usar métodos de extração diferentes em cada parte da planta e eu posso usar métodos de extração diferentes na mesma parte também. Eu posso pegar uma casca de um limão, por exemplo, gosto de usar o limão como exemplo, e fazer uma prensagem a frio dele e tirar um óleo, e posso com essa mesma casca também fazer uma extração por outro método com solvente e tirar um outro tipo de óleo essencial um pouquinho diferente, né? A gente vai explicar e você vai aprender tudo isso aí nesses 2 primeiros módulos aí do curso. Eu vou dar um exemplo aqui que é a laranja. Assim como na vida, a laranja, uns têm muito, outros têm pouco, e a laranja é o que eu diria de uma planta rica, né? Quando a gente fala de óleos essenciais. Porque a gente tira dela, das folhas e do galho, o óleo essencial de petit gram, né? Por destilação, por arrasto de vapor. A gente tira da fruta, da casca da laranja, o óleo essencial de laranja doce. E tira da flor o óleo essencial de neroli ou flor de laranjeira, como você preferir. Então, a gente consegue tirar da laranja 3 tipos de óleo essencial diferentes e que são muito ricos, com muitas propriedades legais, né? Principalmente se você somar os 3. E uma coisa interessante aqui é que o óleo, por exemplo, de laranja doce é produzido aqui no Brasil e ele é um dos óleos mais baratos que tem. Não que ele seja barato, acho que nenhum óleo essencial hoje é barato, porque todo o processo é complicado, você vai conhecer, mas ele é um dos menos caros, vamos dizer assim, enquanto o neroli, que vem da mesma árvore, né, vamos dizer assim, é um dos óleos mais caros que a gente tem, podendo custar aí mais de 80, 90 mil reais, um litrinho desse óleo. Então, é um óleo muito caro, você vai pagar aí, de repente, 400 reais por 5 ml de óleo de neroli. Isso se for puro, se for real, se for de verdade, né? Porque também esses óleos muito caros têm muita falsificação, mas é interessante porque a mesma árvore traz 2 tipos de óleo completamente diferentes e que um é bem barato e o outro é muito caro. Isso se dá também pela dificuldade de produção e você vai entender. E de onde que vem esses óleos, né? Esses óleos vêm de vários locais do mundo. Você vai ver que quando você vai comprar óleo, talvez você já tenha percebido isso, você fala, esse óleo é da Bulgária, esse óleo é do Marrocos, esse óleo é da China, esse óleo é dos Estados Unidos. Cada óleo vem de um lugar do mundo. Eu falo assim, por que não junta tudo, põe tudo num lugar só, né? E, na verdade, a gente não faz isso porque não funciona, né? A planta ela precisa ser plantada num lugar específico ou com um clima semelhante do seu clima nativo para poder
produzir o óleo essencial com a composição química que a gente espera que ela produza. Então, um óleo essencial, por exemplo, se eu pegar uma lavanda e plantar aqui nessa região do globo, aqui eu tenho um tipo de solo, um tipo de temperatura e um tipo de condição onde a planta vai crescer e ela vai produzir o óleo. Lembra que ela produz o óleo para se adaptar ao ambiente? Então, se essa mesma planta for plantada numa região completamente diferente, ela acaba produzindo um óleo diferente. Não quer dizer que esse óleo é ruim, né? Mas ele é diferente. Então, se ele é diferente, ele tem composição química diferente, ele acaba não valendo para tudo aquilo que a gente pesquisou e já sabe, né? Então, quando eu pesquiso a lavanda e falo que a lavanda é boa para isso, é boa para aquilo, que a gente tem todas aquelas pesquisas, é a lavanda comum, né? Que é produzida em países onde tem climas semelhantes ao nativo da lavanda. Normalmente é a França, a Bulgária, a Rússia, no caso da lavanda, né? Estados Unidos tem algumas coisas também não tem aquela, é só a França que faz lavanda boa, é só a lavanda francesa. Esquece isso, isso não é verdade. Elas podem ser até um pouquinho diferentes, mas, por exemplo, a lavanda da Bulgária é que dizem que tem um aroma mais agradável. E é muito semelhante. Então, esses lugares conseguem produzir óleos de qualidade. Diferente de que se eu plantar essa lavanda num lugar completamente diferente, a composição química vai ser muito diferente e aí o óleo não vai ser aquilo que a gente espera dele. Então, assim, por isso que o lugar de origem desse óleo é importante. A gente vai falar mais disso quando falar aí de todo o processo de produção. E como que a gente sabe os efeitos dos óleos essenciais, né? Como é que eu sei que esse óleo faz isso, que esse óleo é bom para aquilo, né? Testando, testando, né? Ele basicamente, vem tudo de pesquisas e também do conhecimento de décadas de uso. O que isso quer dizer? Algumas aplicações de óleos essenciais a gente talvez ainda não tenha uma pesquisa muito aprofundada para garantir que aquilo funcione. Porém, eu tenho aromaterapeutas e pessoas usando aquele óleo essencial para aquela aplicação há 20, 30, 40 anos e tudo sempre funcionando muito bem. A gente não pode descartar essa informação só porque um químico ou um cientista não pegou aquilo para fazer realmente um estudo perfeito. Mas, pelo menos eu acredito nisso, né? Se você tem aquilo funcionando há tanto tempo, talvez isso seja até um motivo da ciência não se preocupar muito em provar aquilo que já está mais do que provado no uso prático. Mas, em geral, eu diria que em 98% dos casos, o que a gente sabe dos efeitos vem da ciência e de pesquisas, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Essa aqui, por exemplo, é uma pesquisa do efeito anti-estresse do óleo de lavanda, rosa e limão siciliano. O óleo de lavanda e de rosa, eles já são bem conhecidos pelo efeito de acalmar, de anti-estresse, ansiedade. Mas o óleo de limão siciliano também é ótimo para isso. Diferente da lavanda e da rosa, que eles acabam tendo um efeito mais sedativo, que é aquele que acalma e ajuda assim a dormir, ajuda na ansiedade. O óleo de limão siciliano não tem esse efeito, mas ele atua no controle do cortisol, que é o hormônio do estresse, né, vamos dizer assim, e ele ajuda a regular a produção desse hormônio, e ele teve um efeito maior do que o da lavanda nesse tipo de ação, né, de regular o cortisol. Existem muitos estudos para a lavanda para esse fim, e talvez por isso ela acaba sendo um pouco mais popular nesse uso. Mas eu não tenho dúvida que você, conhecendo um pouquinho mais, você vai ver que o limão siciliano e outros óleos, como o que eu vou te mostrar aqui na próxima pesquisa, são muito bons para também essa aplicação. Essa outra pesquisa aqui, ela mostra a redução de estresse e ansiedade em crianças antes de procedimentos dentários com óleo essencial de laranja doce. Então, eles fizeram uma difusão no ambiente desse óleo em crianças, e fazem as medições aí de teste de sangue e tudo para saber se a criança acalmou de verdade, e viram resultados muito positivos para botar esse óleo, por exemplo, numa sala de espera, onde a criança sabe que vai passar por um procedimento que é desconfortável, né? Ninguém gosta de ir para dentista, né? Mas felizmente eles existem, são necessários, mas não está longe de ser algo agradável.
E a criança que sabe disso, sabe que vai passar por uma coisa desagradável, fica ansiosa, fica estressada, e esse óleo sim pode ajudar, como mostrou nessa pesquisa. E isso tudo vem da onde, né? Da onde que eu vejo essas pesquisas, né? E todas elas vêm de sites como esse aqui, esses aqui que eu estou mostrando na sua tela. E aí o PubMed, talvez o mais conhecido, Science Direct, NCBI, esses aqui talvez sejam os que eu mais uso. Eu colocaria talvez nessa lista, que não está aí, o ResearchGate, que está aqui, ó, entre vamos dizer assim, os mais usados. Cada site tem o seu viés, alguns são pagos, você tem que pagar para ler a pesquisa, outros você consegue de graça, e aí depende da pesquisa, depende do site, depende de um monte de opções. As pesquisas às vezes são caras, podem custar aí de 8 a 50 dólares para você ler um paper de 20 páginas, é mais caro do que comprar um livro inteiro sobre aromaterapia, mas vale a pena porque são informações muito confiáveis, e é daqui que a gente tira a maior parte das coisas que a gente põe aqui no nosso curso e nos nossos livros, né? Então, eu sugiro que depois, se você tiver tempo, dá uma olhada. Alguns deles você pode fazer assinaturas, aqui a gente faz, e você, de graça, né? Claro, as assinaturas vão te mostrar novidades. Então, tudo que sai de aromaterapia, de óleos essenciais, com algumas palavras-chave que a gente cadastra lá, eles mandam semanalmente para a gente. Então, a gente recebe, dá uma lida, o que às vezes tem coisas que não interessam, às vezes tem coisas que interessam, e você clica e aí vai conseguir lá ler o artigo, ou então ter acesso para comprar o artigo se você quiser. Tá bom? Então eu aguardo vocês aí na próxima aula, espero que tenha ajudado. Então é muita informação, mas ainda tem muito mais ainda por vir, e te vejo lá.